A pedir a bênção de Deus por essa palavra. Pai, em nome de Jesus, estamos diante do Senhor, Pai querido, e temos orado, ó Deus querido, pela ministração da Tua palavra. Eu pedi uma revelação do Senhor, uma orientação do Teu Espírito Santo, e cada pessoa que aqui está, ou que está nos ouvindo nesse momento, eu tenho certeza que quer ouvir uma palavra rema. Por isso eu peço para que o Senhor esteja me usando com unção, com intrepidez, que seja uma noite, ó Deus querido, de revelação, que o Senhor fale ao espírito de cada um. Desde já eu repreendo toda interferência do maligno, querendo distorcer o sentido das palavras, toda seta do maligno na mente das pessoas, querendo trazer sonolência, dispersão dos pensamentos. Nós repreendemos em nome de Jesus, levamos os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo Jesus nosso Senhor, em nome de Jesus, amém. Vamos meditar em Josué capítulo 9, antes de abrir, que vai ser colocado aqui na versão NVT, fale para a pessoa do seu lado: cuidado, perigo. Por que será que o bispo está falando cuidado, perigo? Porque esse é o título da nossa meditação: cuidado, perigo. Josué capítulo 9, a partir do verso 3. Amém. Contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam do que Josué tinha feito com Jericó e Ai, usaram de astúcia para se salvar. Enviaram mensageiros a Josué e carregaram seus jumentos com sacos gastos e vasilhas de couro velhas e rachadas. Os mensageiros calçavam sandálias gastas e remendadas, e vestiam roupas esfarrapadas, e também levavam pães secos e esfarelados. Quando chegaram ao acampamento em Gilgal, disseram a Josué e aos líderes de Israel: viemos de uma terra distante para pedir que vocês façam um tratado de paz conosco. Os israelitas disseram a esses heveus: como podemos ter certeza que não vivem aqui por perto? Pois se for o caso, não podemos fazer tratado algum com vocês. Eles responderam: somos seus servos. Mas quem são vocês? Insistiu Josué. De onde vieram? Eles disseram: seus servos vieram de uma terra muito distante. Ouvimos falar do poder do Senhor, seu Deus, e de tudo o que Ele fez no Egito. Também soubemos do que Ele fez aos dois reis amorreus, a leste do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que vivia em Astarote. Por isso, nossos líderes e todo o nosso povo nos instruíram: levem provisões para uma viagem longa, vão encontrar-se com os israelitas e digam-lhes: somos seus servos, por favor, façam um tratado conosco. Estes pães haviam acabado de sair do forno quando partimos. Agora, como podem ver, estão secos e esfarelados. Estas vasilhas de couro estavam novas quando as enchemos, mas agora estão rachadas, e nossas roupas e sandálias estão gastas da viagem extremamente longa. Os israelitas
examinar as provisões deles, mas não consultaram o Senhor a respeito. Josué fez um tratado de paz com aqueles homens e garantiu que pouparia a vida deles, e os líderes da comunidade confirmaram o acordo com juramento. 3 dias depois de fazer esse tratado, os israelitas descobriram que, na verdade, os gibeonitas viviam ali perto. Amém. Esses versos, esse texto da palavra, Josué, ele foi o sucessor de Moisés, e eles tinham uma ordem explícita de Deus, de exterminar com todos os povos cananeus. Por quê? Porque era um juízo divino. 430 anos antes, ou depois, antes de saírem do Egito, então 470 anos depois, ou antes disso aqui, Deus já havia dado, quando Ele prometeu a terra dos cananeus para Abraão, Ele disse: olha, eu vou julgar aquelas nações, a medida da sua iniquidade ainda não está completa. Quando ela se completar, vocês entrarão naquela terra e destruirão todos. Deus confirmou com Moisés, confirmou com Josué que eles eram proibidos de fazer qualquer acordo de paz com as nações que ali viviam, mas eles acabaram fazendo um acordo de paz, porque eles foram enganados por esse povo chamado gibeonitas, os gibeonitas. E nós aprendemos algumas lições preciosas com essa passagem, com esse episódio, e essas lições, elas são aplicadas às nossas vidas. A primeira lição que nós extraímos aqui é que devemos ter cuidado com os bajuladores, aquelas pessoas, a primeira atitude delas, porque eles se reuniram antes, chegaram a um acordo quando eles estavam na terra deles, ouvindo que estavam destruindo tudo, falaram: ó, vamos enganar eles, vamos nos vestir de panos velhos e tudo mais, fazer de conta que estamos viajando há muito tempo. E quando eles chegaram, eles começaram a elogiar, bajular os israelitas: olha, nós ouvimos dos grandes feitos do Senhor, que fez através de vocês. Vocês destruíram Jericó, as muralhas caíram, o rio Jordão partiu no meio, estancou a água, ouvimos o que foi feito com os egípcios, com isso, com aquilo, e começaram a elogiar muito. Os elogios eram verdadeiros? Eram verdadeiros aqueles elogios, mas a intenção deles com aqueles elogios não era boa. E como dizem Provérbios, o provérbio diz: o homem é provado pelos louvores ou pelos elogios que ele recebe. Naquele momento o ego deles inflou, eles não conseguiram prestar atenção em mais nada, ficaram só pensando: realmente Deus está conosco, olha, nós somos bons, que legal, estamos famosos, olha, lá dessa terra distante que eles estão vindo aí, a nossa fama chegou. Então muitas vezes nós temos que tomar cuidado. É errado receber elogio ou fazer elogio? Absolutamente não, mas como eu disse em Provérbios aqui, o homem é provado pelos elogios que ele recebe. Então, você fez algo bem feito, alguém elogiou, amém, muito obrigado, eu trabalhei, Deus deu graça. É normal você elogiar e você receber elogios quando eles são verdadeiros, mas nós temos que tomar cuidado, porque tem muitas pessoas que se aproximam de nós, muitas vezes tentando tirar proveito de alguma situação também, assim como eles tiraram proveito dos israelitas. Isso acontece no nosso dia a dia também. Então precisamos tomar cuidado e ter esse discernimento, seus elogios, se são bajulações ou se são coisas verdadeiras e nós recebemos e direcionamos da maneira correta. A segunda
lição que nós aprendemos aqui nesse episódio é que não devemos tomar decisões precipitadas. Quando os israelitas ouviram aqueles elogios todos, aquilo lá, olharam para a conversa dele, né? Deram atenção à conversa deles, dizendo, e se eles parassem um pouquinho para pensar, eles não cairiam naquele ardil, naquela armadilha que eles estavam caindo. Imagine aqui comigo, a primeira coisa que eles disseram: os pães que nós temos aqui, que estão esfarelados, pão velho, estavam quentinhos do forno quando saímos de viagem. Até aí tudo bem, o pão não dura muito tempo. Agora, quando atentar para as outras coisas, que não eram barris, eram bolsas de vinho que eram feitas de couro, eles estavam novos quando saímos da viagem, agora estão rachando de seco. Espera aí, qual que é a diferença para a durabilidade de um pão que vai ficar velho, esfarelado, para um objeto ali de couro? Os israelitas sabiam que aquilo durava alguns anos, e como que ele estaria, como que a notícia chegaria a uma terra distante, que a questão de um mês e pouco, eles tinham destruído a cidade de Ai e a cidade de Jericó. Se pensasse um pouquinho mais, prestasse atenção, eles não cairiam naquela armadilha. Para nós é a mesma coisa. Quantas pessoas chegam com um negócio que é bom, que é quente, você vai lucrar, é algo maravilhoso, mas você tem que tomar decisão agora, depois você perdeu. Meu querido, nada que é feito com pressão, que é na hora, que você não tem tempo de orar, que você não tem tempo de conversar com alguém, de refletir sobre aquela situação, é uma decisão que você toma naquele instante. Se é tão bom, por que não pode esperar mais um pouco? Não é verdade? É uma questão de refletir. E tem muitas pessoas que chegam com aquele negócio fantástico, aquilo que tem que ser na hora, você tem que decidir, senão você perde a bênção, você perde não sei o quê. Cuidado, é uma armadilha. A maioria dessas que você tem que decidir na hora, que é muito bom, é pegar ou largar. Largue, porque é laço do inimigo. É um golpe que estão dando em você. Terceira lição que nós devemos extrair daqui: nós devemos ter discernimento e consultar ao Senhor. Veja só, eles já caíram na bajulação, o ego deles inflou, depois eles ficaram admirados e nem pararam para pensar naquelas coisas que eles estavam falando ali dos seus pertences. E o texto aqui no versículo 14, se quiser coloca novamente aqui, Larissa, só o versículo 14. O que diz aí? Os israelitas examinaram as provisões, mas não consultaram ao Senhor. Meus amados, nós não podemos tomar nenhuma decisão importante sem primeiramente consultar ao Senhor. E consultar ao Senhor é parar para ouvir, perguntar, é dialogar com Deus. Se é diálogo, não é monólogo. Senhor, abençoa porque isso aqui é bom. Você não está consultando Deus, você está dizendo: é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer. Consultar a Deus é você tirar um tempo para você perguntar, para você ouvir, refletir na palavra do Senhor. Muitas vezes consultar alguém também mais experiente, um líder, pastores, sobre decisões importantes. Como filhos de Deus, precisamos aprender a tomar as decisões ouvindo o Espírito Santo. A Bíblia nos diz em Romanos 8,14, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Meus amados, a Bíblia diz que a vontade soberana de Deus, ela é boa, ela é perfeita
e ela é agradável. Diz que os mandamentos do Senhor não são penosos. Então, quais as decisões importantes que você precisa tomar? Não tome nenhuma decisão sem primeiro ouvir a voz de Deus falando com você. Aquiete o coração, aquiete a alma, não seja precipitado nem para tomar ali na hora e nem para ser muito imediatista também, fazer aquela oração que você quer aquilo. Senhor, eu sei que isso é o melhor, então abençoa. Isso não é pedir orientação ao Espírito Santo, é dizer: Senhor, me ensina, isso é o melhor para mim. Às vezes o que é bom para o meu irmão não é bom para mim, às vezes é bom para todos, mas nem tudo é bom para todos, para um não é para o outro. Por isso nós precisamos ouvir a voz de Deus, consultar ao Senhor. Um dos maiores erros deles foi esse, de não consultar. Ficaram tão impressionados com 171 ali daquele povo, né? 171 é gíria popular, né? Da mentira, do engano, do engodo, que eles não pararam para consultar ao Senhor. Logo Josué, que Deus tinha falado tão claramente para ele no capítulo 1, não se afaste da tua boca e do teu coração o livro dessa lei, medita nele dia e noite, então você será bem sucedido em tudo que você fizer. Você quer ser bem sucedido em tudo que fizer? Medita dia e noite na palavra, consulta ao Senhor, ore ao Senhor, ouça o Senhor falando com você através da sua palavra. E a quarta e última lição que eu quero extrair aqui para nossas vidas nessa noite, é cuidado com as alianças que você faz. Aqui no versículo 15, coloca aí por favor, verso 15, diz aqui: e Josué fez um tratado de paz com aqueles homens, e garantiu que pouparia a vida deles, e os líderes da comunidade confirmaram o acordo com um juramento. Eles entraram, incharam o coração deles, inflou o coração com os elogios, tomaram uma decisão precipitada, não consultaram ao Senhor, e agora fizeram algo que é totalmente contrário à ordem divina. Eu já falei no início que Deus havia dado a ordem para eles não fazer aliança de paz com ninguém, não havia acordo mais com aquelas pessoas, porque era o juízo. E eles descobriram 3 dias depois que aquele povo vivia do lado, caíram na mentira. Eles agora tinham uma aliança com eles, de que eles não poderiam mais voltar atrás. Ei Senhor, vamos voltar atrás? Não tem mais, fizeram uma aliança, e toda aliança, ela tem consequências eternas. Você sabia que séculos mais tarde, séculos mais tarde, no tempo do rei Saul desobedeceu a Deus, quis exterminar esses gibeonitas. No reinado de Davi, eu estou falando pausadamente para você refletir do tempo, que uma aliança, ela é inquebrável. Na época do rei Davi, houve uma fome de 3 anos, está registrado em 2 Samuel capítulo 21, verso 1, veja o que diz, olha: nos dias do rei Davi, houve uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou o Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e de sua família sanguinária, porque ele matou os gibeonitas. Saul não exterminou, mas começou a matar os gibeonitas. Séculos depois, quem puniu eles pela quebra de aliança? Deus. Que diz aqui, houve uma seca, uma fome de 3 anos sobre a nação, por causa de uma aliança que foi firmada séculos antes.
E o que nós aplicamos isso para nossas vidas? A questão das alianças que nós fazemos também. Casamento é coisa séria. Hoje em dia, muitos crentes, eu estou falando no mundo cristão, casa consciente que Deus abomina o divórcio, na primeira dificuldade, na primeira tempestade, quer separar. Eu tenho direito de ser feliz, já tira o que é bíblico para uma linguagem humanista, que o homem é o centro de todas as coisas, quando no contrário, Jesus deve ser o centro, a aliança eterna. Deus abomina o divórcio, não tem agressão física, não sofre violência, não tem adultério, aguente as consequências, ore para Deus ter misericórdia. A maioria é porque casou pela emoção, muitos casaram fora da bênção do Senhor, fora da bênção dos seus pais, e aí eles vão ter consequências eternas. Outra questão é de alianças de negócios, porque a Bíblia fala lá em 1 Coríntios que aliança, ou que acordo há entre Cristo e Belial, entre o crente e o não crente. Isso é válido para namoro, para casamento e para negócios também. Não tem, eu sou cristão, eu vou fazer um acordo aqui, uma sociedade com alguém não crente, um negócio, e eu vou pedir a bênção de Deus para isso. Não adianta pedir, não adianta orar, porque já está escrito que não há aliança, não há acordo, não há nada disso. Eles fizeram uma aliança e as consequências são eternas, foram eternas. Assim, quando alguém faz uma aliança, ele vai sofrer as consequências também, vai chorar muito, às vezes no casamento, vai se humilhar diante de Deus, e alguns que vão separar, a Bíblia diz que não tem a bênção para se casar de novo, ou então vai estar em adultério, porque casou e não tem a bênção para se divorciar e casar novamente. Então são lições preciosas, a não ser por adultério. E o que eu citei antes, não sofre violência, porque ninguém é obrigado à violência também, sofrer violência dentro de casa. Então o adultério pode, ainda assim Deus quer que haja o perdão e a reconciliação. Então, amados, vamos ficar com esse texto em mente, um episódio há tantos anos, mas que nos leva a essas reflexões. Nós devemos ter cuidado com quem está nos bajulando, com aqueles chamados puxa-sacos ao nosso redor, com os elogios. Temos que tomar cuidado para não tomar decisões precipitadas. Temos que consultar ao Senhor, ouvir a voz do Senhor, ouvir a palavra do Senhor sobre as decisões importantes, e jamais fazer aliança com as trevas. Os israelitas fizeram uma aliança com o povo das trevas. Você diz, eu li já esse texto, eles ficaram escravos deles. Não interessa, não era para ser escravo, era para ser exterminado. Então, eu tenho certeza que alguma coisa Deus falou com você nessa noite. Eu busquei muito ao Senhor e me veio essa reflexão. Curva a sua cabeça para nós orarmos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, temos tantas lições, ó Pai, daquilo que foi escrito, porque a Tua palavra diz que para nós é que foi escrito, para nós olharmos para a história, para o passado, e aprendemos com os erros dos nossos irmãos. E aqui Josué e toda a liderança, eles cometeram esses erros tão grotescos, Pai. Então nós pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia, para aprender com os erros e não cometer os mesmos. Sabemos que durante a nossa caminhada muitos serão os nossos erros, mas nós podemos evitar aqueles que são mais evidentes e que o Senhor está nos alertando. Eu oro, Deus, por cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.